A palavra de Deus não nos dá todos os detalhes que gostaríamos de saber sobre os quatro seres viventes, mas aquilo que já é mostrado é o suficiente para entendermos que eles são guardiões do trono de Deus. Como tudo aquilo que Deus fez, carrega sua marca, a marca do Criador. Tudo o que Deus fez glorifica a Ele. O leão, o bezerro, o homem e a águia, eles carregam uma tipologia. E que tipologia é essa? Eles representam as quatro faces de Cristo e também representam os quatro evangelhos eternos. Eles estão oferecendo a Deus um louvor em perfeita adoração e um serviço de observação ininterrupta. Podemos ver a descrição deles em Apocalipse capítulo 4, onde revela que eles têm olhos por todo o corpo. E esses olhos falam que eles estão observando os quatro evangelhos eternos sobre os quatro cantos da terra. O primeiro ser vivente representado pelo leão, ele representa o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico. Por quê? Porque ele foi destinado aos judeus que estavam ali em Jerusalém, para que eles pudessem reconhecer que Jesus é o Rei dos Reis. O leão, ele carrega essa tipologia do rei, né? Então, ficaria fácil para os judeus entender que Jesus é o rei, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis. Já o segundo ser é semelhante a um boi. O boi, ele carrega uma tipologia, a tipologia do servo fiel. E esse ser vivente representa o Evangelho de Marcos, que o Evangelho de Marcos, ele descreve ali Jesus sendo esse servo fiel, fala sobre os milagres que Jesus operou, fala sobre o serviço de Jesus à humanidade, aqueles que ele sentiu íntima compaixão. Então, o boi, ele revela isso, e essa revelação foi para os romanos. Essa carta foi escrita em grego e foi escrita aos romanos, mostrando Jesus. Ele veio para servir aos seus e também para servir ao mundo. Seguindo o terceiro animal, o terceiro ser vivente, que é representado ali semelhante a um homem. Ele fala sobre o Evangelho de Lucas. Ele era o médico amado do apóstolo Paulo. E ninguém melhor do que ele para falar sobre a humanidade de Jesus, falar sobre o sofrimento de Jesus. Ele, como médico, ele pôde relatar ali todo o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, tudo aquilo que ele passou, não só fisicamente, mas ali no seu coração, na sua alma. Lucas, ele expressou brilhantemente sobre esse momento crucial de Cristo, ali sendo o Cordeiro de Deus que foi imolado em redenção da humanidade. Então, esse evangelho foi escrito também em grego, mas foi destinado aos gregos. Falando para os gregos, olha, o Filho de Deus, ele veio, ele se encarnou. E ele é real, ele é verdadeiro, esse é o verdadeiro Filho de Deus. Então, para os gregos reconhecerem que Jesus, ele é essa segunda pessoa da Trindade, né? O Filho de Deus, o Deus Filho. E, como eu falei, ele foi escrito em grego e ele foi destinado aos gregos. Bem, seguindo, o quarto animal, o quarto ser vivente, que ele é descrito como semelhante a uma águia voando. E o que isso significa? Essa águia representa a sabedoria de Deus, a sabedoria encarnada. E essa sabedoria divina é Cristo. A palavra do Senhor diz em Colossenses que em Jesus estão escondidos todos os mistérios, os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Esse evangelho representado por João, ele foi escrito em grego, destinado à igreja e também a todo mundo. É interessante que nesse evangelho, o evangelho de João,
Ele tem uma mensagem mais evangelística sobre a redenção do Senhor, sobre a missão dele em resgatar a humanidade para Deus. Então, esses 4 seres viventes, eles declaram diante do trono de Deus e também ao mundo que o Senhor, ele vela em cumprir a sua palavra, ele vela sobre a sua palavra, para que toda a terra esteja ouvindo as mensagens desses evangelhos, fazendo com que seja conhecido o nome de Jesus nos 4 cantos desse mundo. Então, eu convido você a glorificar o Senhor por isso, porque a palavra do Senhor está sendo anunciada em todo o tempo, está sendo anunciada, e esses 4 seres viventes, adorando ao Senhor diante do trono, eles declaram isso.